Olá, bom dia aos nossos amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma semana. Graças a Deus, com a oportunidade de estarmos juntos através da internet, do nosso canal e da sessão Uma Dose de Luz com Emmanuel. A gente agradece a todos os nossos irmãos que têm compartilhado conosco esse material, que têm acompanhado, curtido, deixado seus comentários. Para a gente é sempre uma satisfação poder fazer esse trabalho, né, gente? Na semana passada, nós voltamos a anunciar aí aos nossos amigos as nossas atividades no decorrer da semana. Acabei me enganando, e como a gente grava esse material tudo de uma vez, né, não é mais ao vivo esse material da parte da manhã, eu me referi à quarta-feira como uma exposição espírita do nosso companheiro Jackson, mas na verdade era da Gleide, né? Ela que fez a última exposição de quarta-feira à noite. Quarta-feira, agora sim, às 20h30, nós teremos o nosso companheiro Jackson, que fará uma exposição sobre as parábolas que ele tem trabalhado, né, gente? Especificamente nesta semana é a parábola do rico insensato. O Jackson vai trabalhar esse tema a partir das 20h30 na quarta-feira. Às sextas-feiras, a partir da meia-noite, nós temos o nosso companheiro José Carlos fazendo também o trabalho de orações, né, os 12 minutos com Jesus, que ele tem feito todas as sextas-feiras. E a Dose de Luz com Emmanuel vai ao ar todos os dias, a partir por volta das 6h45, né? Nós deixamos uma mensagem de Emmanuel para a reflexão dos nossos amigos, para a gente poder iniciar o nosso dia conectados a essa alta espiritualidade, não é? De onde procedem essas mensagens de Emmanuel. Então, gente, nesta semana nós procuramos algum tema relacionado ao pensamento deste benfeitor, através das mãos amorosas do Chico, a respeito da guerra, não é? Então, nós trouxemos uma mensagem que se chama Sede Firmes, e que se encontra num livro chamado Harmonização, que é de autoria de Emmanuel, através da mediunidade abençoada do Chico. Nessa lição Sede Firme, gente, nós vamos iniciar hoje, e vamos conversar com vocês no decorrer da semana. Emmanuel vai fazer realmente uma análise da nossa postura perante todos esses eventos que nos rodeiam, não é? Particularmente que nós continuamos vivenciando na atualidade, a questão da guerra, e a postura do cristão com referência a isso tudo, tá? Então ele vai analisar uma passagem de Nosso Senhor Jesus que se encontra no Evangelho de Lucas, né? E que diz assim, são palavras textuais de Jesus: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. E essas são as palavras do Cristo. Vamos ver o que Emmanuel comenta para nós, gente. Ele inicia assim: o aprendiz sincero do Cristo, para merecer-lhe a assistência generosa, precisa conservar intangível, intocável, o caráter resoluto, o caráter firme. É indispensável que o coração do discípulo se entregue às mãos do mestre com a firmeza necessária. Vejam só, gente, nós observamos na fala de Emmanuel um toque, vamos dizer assim, que é muito importante, porque nós não podemos perder, nesses tempos em que a gente vive, uma certeza na condução da Terra pelas mãos amorosas de Jesus. É preciso confiar. Porque as coisas vão se tornando cada vez mais absurdas e cada vez mais complicadas, que nós temos todos nós momentos de incerteza, e de indecisão, e de inquietude, porque a gente vê com os nossos olhos e com o nosso tamanho espiritual as coisas que nos cercam. Então a gente muitas vezes fica pensando assim, mas gente, para onde isso tudo vai acabar indo, né? E nós nos esquecemos sempre daquela frase que a gente sempre repete, é um lugar comum na doutrina espírita, de que Jesus está no leme, não é? Então, a gente precisa voltar os olhos para estas lições do Evangelho, como nas palavras agora de Emmanuel, e entender que é preciso nós confiarmos, né? Nós temos que ter essa certeza de entregar às mãos do Mestre, com a firmeza necessária, com a certeza necessária, com convicção, né? Nós estamos muitas vezes a gente entrega na mão de Jesus, mas ao mesmo tempo a gente está segurando um pouco aqui, vivendo uma suposta segurança, não é? Quando nós muitas vezes observamos
porque a segurança às vezes cai e rui como um castelo de cartas, não é? Somente Jesus não passa, somente a atuação do Mestre em nossa vida jamais se extingue. Então, gente, é preciso nós refletirmos em quem nós estamos confiando, se nos recursos pobres do mundo ou se em nosso Senhor Jesus. Porque tanto as coisas que estão acontecendo eram previstas que há 2000 anos atrás ele já estava nos alertando. Não é? Então, tudo vai ter um fim, não é? Esse fim no sentido de finalidade, né? Vai acontecer o que deve acontecer para que o mundo chegue ao seu momento de progresso, e nós vamos vivenciar isso se Deus quiser. Instituindo os princípios redentores do Evangelho, Jesus não desconhecia que iniciava período intenso de lutas e trabalhos sacrificiais. Então, o Senhor, gente, naquele meio em que ele vivia, Emmanuel vai explorar este assunto, ele estava ciente de todas as lutas que seriam necessárias até que o Evangelho vencesse no coração de todos os homens. O Senhor sabia disso. Então, quando Emmanuel nos fala isso, ele também nos alerta que nós, quando vamos implantar o Evangelho no nosso coração, nós precisamos também saber que o Evangelho exige, não é, estas lutas ásperas, estes confrontos, não é, de que nós falávamos a semana passada, da espada que vem realmente mexer com o nosso mundo íntimo. Então, dessa forma, o Evangelho vai triunfando. Porque se nós aguardávamos com a nossa conversão, vamos dizer assim, um tempo, uma maré tranquila, um período de águas calmas, nós estávamos equivocados, porque o Evangelho ele mexe com a gente e com o mundo ao nosso redor, não é? E o mundo nem sempre vai aprovar as atitudes do aprendiz. Então é preciso nós termos coragem para não perdermos de vista que Jesus é que permanece no leme. Como naquela passagem em que ele está andando sobre as águas, Simão Pedro deseja ir até ele. Então, enquanto Simão Pedro mantém os olhos fixos em Jesus, ele consegue também aquele fenômeno de passar por cima das águas. Mas quando ele olha para si próprio e fala, meu Deus, o pecador que eu sou, eu não posso, ele começa a se afogar. E Jesus precisa retirá-lo das águas, né? Então, gente, nós temos que, mais do que nunca, né, como diria o nosso querido apresentador Faustão, né, mais do que nunca, é tempo de nós colocarmos os nossos olhos na misericórdia de Jesus. Senão a gente vai se perder nesse emaranhado de coisas, de eventos que vão se sucedendo e que ainda estão no seu início das dores, como diz o Apocalipse. A gente ainda vai ver muita coisa, não é? Então é preciso ter essa coragem, essa convicção. Aconteça o que acontecer, nós vamos confiar de que Jesus continua à frente de todos nós. Um grande abraço para vocês, tenham um excelente dia, uma excelente semana. Amanhã, se Deus quiser, nós retornamos e continuar aí estudando essa lição de Emmanuel, sede firmes, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.